Oi, eu sou a Mari, uma quase psicóloga apaixonada por livros, e hoje eu vim falar sobre o livro Os Gatos do Café da Lua Cheia. Esse é mais um livro de ficção de cura, com uma temática um tanto quanto legal, que é um café que aparece misteriosamente em noite de lua cheia para quem precisa encontrar esse café. É um livro que mistura um pouco de astrologia com gatos e que traz uma questão muito importante que eu notei isso, principalmente quando eu li os agradecimentos da autora, que é um livro que tem tudo a ver com a autora e que traz muito dessa essência da autora, e eu acho isso muito bacana. Lendo os agradecimentos, a gente nota que muitos daqueles detalhes que são colocados na história são detalhes que têm um ponto que tem muito a ver com a autora e com momentos que ela viveu. Por exemplo, a foto, né, da capa do livro, aquela ilustração, ela teve a ideia do livro justamente vendo aquela ilustração de um artista. E aí ela construiu a história em cima dessa ilustração e falou com ele, né, no momento que ela viu a ilustração, que ela queria que ele fosse ilustrador de um livro dela. E acabou que sim, eles fizeram um projeto juntos e ele ilustrou esse livro. Tem também a questão de ter uma música, né, que é a sonata número 8 de Beethoven, a sonata patética. E aí essa música toca em alguns momentos no livro e é bem interessante você colocar a música para tocar e ir lendo essas partes do livro, porque dá um contexto assim, né? Dá aquele fundo como se você estivesse realmente na história e o pianista estivesse ali tocando aquela música, né? No caso, por que que se fala de música clássica? Algumas vezes, o café da meia-noite começa a tocar músicas clássicas ali. E tem uma relação também com um protagonista que eu não vou entrar nos spoilers. Eu vou ler aqui a mensagem inicial do livro, que é a seguinte: o café da lua cheia não tem endereço fixo. Ele surge cada hora em um lugar, às vezes no centro comercial que você frequenta, na estação final da linha de trem ou até às margens calmas de um rio. E o nosso estabelecimento não aceita pedidos dos clientes. Nós preparamos uma bebida, um doce ou um prato exclusivos para você. Quem sabe, talvez, tudo não passe de um sonho, disse o gato tricolor sorrindo com os olhos quase fechados. Então, a história é justamente essa. É um café que aparece em noite de lua cheia para pessoas que precisam resolver algum ponto da sua vida, muito através de uma reflexão relacionada com os astros, com a astrologia. E eu achei isso interessante porque ao longo do livro a autora explica muitas questões astrológicas. Então, ela vai entrando no que significa uma pessoa tal ser de tal signo, é, sobre Mercúrio retrógrado e outras questões assim. E tem umas questões que eu nunca parei para pensar na vida, que eu não tinha conhecimento disso, e achei bem interessante, porque ela faz uma explicação assim geral, bem introdutória sobre astrologia e a influência da astrologia é, na vida das pessoas. Eu achei muito legal uma parte aqui, que é a parte que fala sobre a era de Aquário, que aí ela traz uma artista, né, que estava com algumas histórias, ela tinha tido muito sucesso enquanto ela estava escrevendo essas histórias, esses roteiros, ela era uma roteirista. E aí, de repente, o trabalho dela começa a dar errado, ela começa a não ter tanto sucesso assim. E aí ela encontra esse café e os gatos do café, porque sim, o café é todo. Os funcionários todos são gatos que se transformam em humanos e se transformam em gatos de novo, mas eles dizem que eles não são gatos nem humanos. Tem um trecho que fala isso. Então a gente fica se questionando o que são esses gatos, né? Mas enfim. Então desse café, ela descobre, né, algumas questões sobre o fim da era de peixes e a entrada da era de aquário. E eu achei isso muito interessante, essa parte, porque fala justamente da necessidade de atualizar as obras para a era que está
vigente, né? E tem até uma questão que eu achei interessante, que eu acho que se encaixa um pouco realmente na realidade, que é que algumas obras com alguns contextos da era passada já não se encaixam mais nessa. Então, a necessidade de atualizar também e dos artistas terem noção do que significa a era de Aquário, o que as pessoas buscam nessa era. Então, é uma explicação bem bacana. Então, também tem essa questão, né, da música clássica e tudo mais, de passar bastante, de ser bem importante para a história, inclusive. E essa explicação das eras e o impacto na nossa cultura, eu achei fantástico isso. Tem também muitas questões sobre os mapas, né, de cada pessoa, então vai se passando várias coisas que eles vão falando sobre as questões astrológicas. Eles oferecem, assim, comidas bem diferentonas, alguns doces, assim, que a gente fica imaginando o quanto que deve ser bonito a apresentação desse doce, desse prato, e o quanto que deve ser gostoso aquilo, porque todos os personagens falam que, tipo, foi a melhor comida que eles provaram na vida deles. Então, assim, esse é um livro que eu achei muito interessante, o tanto que consegue agregar bastante nisso, de ser um livro leve, um livro para se ler, assim, para relaxar realmente, para se distrair. Eu adoro isso nas ficções de cura, que tem esse mistério, assim, tipo, um pouco sobrenatural. Eu gosto muito desses livros de ficção de cura com isso, que tem esse mistério sobrenatural, essa questão de você querer descobrir alguma coisa. E esse livro ele é bem redondinho. Então, no final, você vai ter explicações sobre esses mistérios. Não fica uma coisa assim totalmente solta, sabe? Você tem explicação para quase todos os mistérios desse livro. Então, e é uma história muito profunda, porque aí resgata questões da infância dos personagens, tem essa ligação entre os personagens, né? Então, é bem interessante e tem muitas informações sobre astrologia que eu gostei muito, inclusive. Eu recomendo bastante esse livro, eu terminei ele e me senti muito bem com essa leitura. Eu acho que essa é justamente a função, né, dos livros de ficção de cura, é de transportar para essa atmosfera gostosa, essa atmosfera leve e ao mesmo tempo empolgante, sabe? Eu li esse livro todo em um dia, pelo Kindle. Eu sei que, assim, eu leio muito mais rápido pelo Kindle do que no livro físico. Mas eu acho que mesmo se fosse um livro físico, é uma história que te pega tanto, tem tanto suspense, você quer tanto saber o que vai acontecer com os personagens, que acaba que você fica preso ali, querendo resolver os mistérios também, querendo saber o que vai acontecer, qual a explicação desse café, e todas essas questões. Então, assim, é um livro que eu recomendo bastante, e é aquele livro para você distrair, para você ler em um dia, se sentir mais leve, se sentir feliz. É justamente a função desse livro. E para quem ama gatos, ama astrologia, vai gostar. Inclusive, tem uma história de fundo de resgate de gatos, inclusive, de crianças cuidando de gatos. E essa história de fundo ela é muito importante para a história em geral. Então, isso é interessante também. Quem gosta de gatos provavelmente vai gostar desse livro também, como aquele livro que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é o Vou Te Receitar um Gato, né? Eu gostei mais desse do que o Vou Te Receitar um Gato, mas aí o Vou Te Receitar um Gato está no segundo lugar aí dos meus livros de ficção de cura que eu gosto muito. Eu pretendo ler mais livros de ficção de cura e trazer aqui para vocês, porque eu gostei bastante do gênero e gostei dessas questões dos mistérios. Eu já vi alguns livros de ficção de cura que não tem tanta essa questão de mistério, sobrenatural e tudo mais, e eu acho que eu não vou gostar muito desses, mas essas questões de mistérios me prendem bastante. Então, por hoje é isso. Espero que vocês gostem da leitura desse livro, caso desejem ler. Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e até o próximo. Continua aqui me seguindo para ver outros vídeos, né, de livros de ficção de cura e de outros gêneros também. Eu sempre leio um pouquinho de tudo,
mas a minha vibe no momento tem sido livros clássicos e livros de ficção de cura. Então você vai encontrar bastante esses temas por aqui. É isso, tchau, até o próximo vídeo.